E aí, pessoal do cursinho, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Voltando aqui com nossas aulas de redação, né, depois desse feriado, né, consegui descansar bastante, então essa semana aí vamos tentar dar um gás. Eu notei que a gente está tendo uma baixa adesão, né, às aulas, o pessoal não está comparecendo, né, segundo a Sara, poucas pessoas. Também as visualizações no YouTube estão baixas, né? Eu coloco os vídeos como conteúdo não listado, né? Para ver, para ter esse controle, né, de visualizações, quantas pessoas assistiram. E eu vi que está baixo também essa adesão de vocês, então fico um pouco preocupado, o que está acontecendo, se é falta de tempo, se não é. Eu vi também que no grupo da monitoria não foram muitas pessoas, na verdade pouquíssimas pessoas entraram. Eu acho que talvez seja porque eu coloquei o link nas aulas e o pessoal acabou não tendo tempo de assistir essas aulas e elas também talvez não tenham sido divulgadas, né? Eu acho que por uma falha da nossa equipe, no caso, né? Mas eu vou postar o link dessa aula lá no grupo, vou tentar dar uma motivada aí em vocês, nesse pessoal aí que não está vindo nessas aulas, para poder vir, trocar uma ideia, né? Me mandar mensagem, porque até agora fica um pouco decepcionante porque não recebi nenhuma mensagem aí no WhatsApp, alguma dúvida, né? Espero que seja porque vocês não estejam tendo nenhum tipo de dúvida, né? Estejam mandando muito bem. Mas é sempre legal a gente ter esse contato, essa troca de ideias, né? Essa troca de saberes aí, até mesmo para eu ver como vocês estão e eu ter esse tipo de controle aí para planejar melhor as minhas aulas. No mais, era isso. Uns recados aí. E vamos partir direto aí para nossa quarta aula de redação, né? Que vai ser sobre coesão, coerência e alguns mecanismos textuais. Então, já iniciando a respeito de coesão, né, ela está relacionada com a estrutura da sua redação, a estrutura do seu texto, né, que ela vai fazer a ligação entre esses elementos. Né? Na verdade, a coesão, uma boa coesão, uma redação coesa, é aquela que liga todos os elementos, né, de uma forma fluida, né? Ou seja, é a amarração do texto. E essa fluidez vai melhorar e vai facilitar para o leitor, né, compreender, né, ou seja, ele vai entender mais rápido, né, vai entender melhor o que você quis dizer, ou seja, seu ponto de vista, sua argumentação. Quando falta coesão no texto, vocês vão ver que esse texto fica um texto impeditivo, né, de compreensão. Então, é necessário, né, para fazer essa coesão textual, se utilizar elementos linguísticos corretos, né? Então, a gente vai ter os conectivos, os advérbios, os pronomes, né? Vocês devem ter visto isso em português, né? Cada um é, desses elementos linguísticos, né? Eu não vou estar entrando muito em detalhes, né? Que na redação não é visto esse material, a não ser ali os conectivos, né? Que a gente fala bastante, cita bastante, né, que são muito importantes. Agora, advérbios, pronomes, né? Isso aí vocês vão ver dentro da disciplina de português. Um exemplo aí de uma introdução aí, de uma redação aí, por exemplo, errado no caso, né? Que vai tornar o texto confuso, né? Por fim, né? Isso aqui é uma introdução, lembrando, estamos começando aqui uma redação, né? Aí já começa, por fim, no século XX surgiu a internet, que facilitará o acesso à informação, mas também a comunicação entre os indivíduos. Então você nota que já começou errado, né? O conectivo é por fim, sendo que você está começando. Surgir a internet que facilitará, mas surgiu no século XX, já tem alguns anos ainda, vai facilitar? Não, já está facilitando. Acesso à informação, mas também esse mas está aí, quis fazer uma adição, mas ele está completamente errado, né? Porque ele quase que cria uma ideia de negação ali da informação anterior, né? Porque eu acesso a informação, mas também é como se estivesse negando algo, né? Fica um pouco estranho, talvez, ali. Então, também está errado. Então, você vê que essa frase fica completamente, digamos assim, sem sentido. Fica difícil você compreender o que estava querendo ser dito ali. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Eu peguei ali um exemplo ali na introdução, né? Mas, por exemplo, poderia ter tido outro exemplo ali, por fim, ademais no século XX, por exemplo. Você já começa a redação com o conectivo errado, isso aí você perde a coesão do seu texto, né? O texto não fica amarrado. E você começa a colocar um monte de frases soltas, né? Ainda dentro da coesão, né? Esses erros aí, pessoal, eles estão
estão relacionados, como eu disse aí, à escolha equivocada, né, dos conectivos, né? Então, às vezes, você quer fazer uma adição, mas você escolhe um conectivo que não tem nada a ver com adição, né? Você escolhe um com um aditivo de negação, por exemplo. Em vez de você colocar um outro sim, um ademais, um não obstante, um além disso, você vai lá e coloca assim um entretanto, porém, entendeu? Então fica nada a ver o seu texto, né? E você perde essa questão da coesão, né? Que é um dos requisitos da lei da redação do Enem, né? Então o candidato acaba não conseguindo amarrar suas ideias, né? E as frases vão acabar ficando soltas. E um dos motivos para isso geralmente a ansiedade, né? O candidato ele fica ansioso para preencher as 30 linhas ali da folha de redação e acaba colocando muitas frases soltas, né? E acaba não lendo, né? Ele vai escrevendo e acaba não lendo para ver se está fazendo sentido, né? Que eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas você deve a todo momento ler aquilo que você escreveu e ver se está fazendo sentido e ver se a leitura está fluida, né? Porque se você, em algum momento desse seu texto, ler algo, algum pedaço dele e travar a leitura, quer dizer que esse pedaço deve ser corrigido. Porque se você que escreveu, digamos assim, entre aspas, né, gaguejou, né, claro que você tá lendo mentalmente, né, mas se você gaguejou na hora de ler aquilo ali, imagina outra pessoa, né, que não escreveu aquilo, um leitor, no caso, o corretor de redação do Enem. Então, tem que ficar bem atento a essas correções. Então, para concluir a parte aí de coesão textual, é a escolha, né, correta dos conectivos. Então, eu já disponibilizei essa tabelinha para vocês. Eu acho, falando nisso, né, que os links, né, os QR Codes, eles expiraram, né, porque eu usei um aplicativo que era gratuito, mas ele tinha tempo, né, de funcionamento para aqueles QR Codes. Então, não sei se, eu não lembro se a Sara conseguiu postar para mim, porque quem estava fazendo esses posts era ela, e porque eu estou bem agarrado aqui no meu curso, né, com a questão de horário de estudo, esse tipo de coisa. Mas qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu passo de novo o material para vocês, mas aqui eu estou colocando alguns exemplos, né? Então, ali, por exemplo, um conectivo de prioridade, edição, conclusão. Então, é bom vocês decorar uns 3 aí de cada um, né? Para evitar também repetições, né, do mesmo, né? Por exemplo, vou colocar um de edição, eu fico colocando além disso, além disso, além disso, além disso, fica complicado. Então, coloca ali um ainda mais ali, né? Por exemplo, eu gosto também do outro sim, do ademais, né? Que vocês podem também estar adicionando nessa lista aí, fica bem bacana. Então aqui alguns outros exemplos, né? De conectivos, né? Vocês podem pausar se não quiserem pegar o material comigo, podem pausar e anotar aí. E agora entrando na parte de coerência, né? Então a gente viu que é a coesão, que é essa amarração do texto, né? Usar ali os conectivos, advérbios, né? De maneira correta, né? E agora a gente vai ver o que seria essa tal de coerência, né? Coesão e coerência é a mesma coisa? Não é. Então vamos lá, a coerência ela está relacionada com o sentido de texto. Um texto é coerente, um texto coerente é aquele que suas ideias se completam, né? Integram, né? Aqui está escrito errado, devia ser. Não, assim, se integram mesmo, né? Poderia ter colocado se interagem, né? Mas tudo bem. O que seria isso? Você não pode dar sentido de oposição às suas próprias ideias, né? Você não pode se contradizer. Eu acho que um exemplo mais clássico disso seria, por exemplo, aqueles casos, né, que você vê que o indivíduo comete algum tipo de delito, vai prestar o depoimento e depois fica voltando atrás, fica mudando os fatos, não era bem assim, não era eu, não, mas não foi nesse dia, eu disse nesse dia, mas era no outro, não foi esse horário eu estava em casa, não estava em casa não, me lembrei, fica essa questão de vai e volta, fala, depois nega, então isso aí dá incoerência, né? Você está sendo incoerente, né? Então isso não faz sentido, por exemplo, você dizer que hoje eu nasci agora, acabei de nascer, com 18 anos, sei lá. Não tem sentido nenhum esse tipo de coisa, né? Você sabe que é uma mentira ali que o indivíduo está contando. Então, acaba perdendo a coerência do texto, né? Então, o texto incoerente é aquele que suas ideias entram, né, em contradição. O candidato não deve se desmentir durante o texto, nesse caso, né? Então, foi aquilo que eu expliquei. Você não deve
falar uma coisa e depois voltar atrás, né? Entrar em oposição ali com suas próprias ideias, né? Claro que você pode expor um fato, por exemplo, a sociedade acha que tal fato é uma verdade, mas depois você vem e desmente aquilo. Tudo bem, aí você está desmentindo, por exemplo, um achismo social. Não é você se autodesmentindo, né? Digamos assim, você entrando em contradição, no caso, né? Se for, por exemplo, um autor tem uma ideia, você não concorda, aí tudo bem, aí é um autor com uma ideia, você com outra. Agora, se você, né, agride suas próprias ideias, né, você entra aí na incoerência textual. Então, o candidato ele deve apresentar suas ideias em ordem lógica e sequencial, né? Também a coerência conta com isso, né? Porque se você apresenta um assunto e, por exemplo, em vez de você apresentar o assunto em sequência, não, você coloca uma frase, depois comenta algo nada a ver e depois volta a comentar aquele assunto. Também perde a coerência, o texto fica sem sentido, o leitor vai ficar perdido, né? É aquilo que está escrito ali, você deve se manter na mesma temática, né? Vamos lá, um exemplo aí de incoerência. Vamos lá. Na década de 40, né? Eu gosto de pegar esses exemplos, eu acabo na hora de fazer o slide, eu mesmo acabo criando isso na hora, às vezes não fica muito bom, mas eu gosto de desses exemplos relacionados com a redação, né? Então, algo assim que faz sentido de você ver no seu texto, né? Talvez você possa cometer esse erro, né? Você vai ver e agora vai corrigir. Então eu gosto ali, por exemplo, isso aqui é uma alusão histórica. Na década de 40, Getúlio Vargas, né, deu início à implementação de políticas sociais importantes, como a consolidação das leis trabalhistas, né, que seria a CLT, pois seu governo visava apoiar a elite. Aí você olha e fala assim, não, mas espera aí, eram importantes políticas sociais, né? Geralmente quando é uma política social, ela visa as classes mais baixas, né? E aí você fala, visava apoiar a elite, lei trabalhista visando a elite, mas a elite não gostou disso, né? A gente sabe que a elite não gosta de leis trabalhistas, por exemplo, né? Então, que protegem, no caso, o trabalhador. Inclusive a CLT, ela está em vigor até hoje, né? Se fosse algo ruim, né, já teria sido deposta, né? Posto abaixo. Então, tá incoerente esse negócio, né? Como é que é? Visava apoiar a elite, aí o leitor, né, lê e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, realmente tem, né? Você está sendo incoerente, né? E note que é um pequeno detalhe, né? Pois visava, né, apoiar a elite. Se ele se colocasse visava apoiar as classes sociais de trabalhadores, visava apoiar os trabalhadores, nossa, tá ótimo, certinho. Né? Fez uma bela alusão histórica dependendo do seu tema, né? Se estiver relacionado aí com, por exemplo, leis trabalhistas, algo tipo, né? Algo desse tipo aí. Além disso, pessoal, entrando aí, digamos assim, técnicas, né? Em aparatos que você pode usar na sua redação, como eu disse nas últimas aulas, questão do tópico frasal, né? Eu gosto muito de utilizar tópicos frasais nas minhas redações, né? Sempre, todas as redações que eu fiz no cursinho e aí para a minha própria redação do Enem, eu já iniciava, né, os dois desenvolvimentos, cada desenvolvimento com um desses tópicos frasais, né? Porque isso ajuda a orientar o candidato, né, para que ele não se perca nas suas próprias ideias, né, e já comece o texto ali de uma forma mais, digamos assim, mais dinâmica, né? Então, você já utiliza a ideia da sua tese, né? Você pega lá a questão da sua tese e já inicia ela com uma frase, né? Essa introdução dessa tese com uma frase. Então, ela é uma frase de pequena dimensão, né? Capaz de introduzir a ideia da tese dentro do parágrafo, né? Então, eu coloquei ali, né? Deve ser escrita no início de cada desenvolvimento. Isso aí, como eu disse, ajuda, né, o candidato a esquematizar seu modelo de escrita. Então, fica assim, o tópico frasal, você coloca o seu tópico frasal, depois você coloca a referência e depois o argumento, conclusão. É claro que a referência e o argumento e conclusão, eles podem trocar de posição. Você pode iniciar seu tópico frasal, colocar seu argumento e depois colocar sua referência para concluir. Isso não implica em muito questão de estar errado, né? Mas vai depender de cada caso, né? Por exemplo, às vezes eu geralmente faço o tópico frasal depois da referência, porque eu acho mais fácil.
Mas talvez, dependendo do seu caso, né, você possa inverter isso aí. Mas aí varia, né, de cada tema de redação, depende do que você está querendo colocar nessa sua redação. Então a gente vai dar um exemplo ali logo abaixo, né? Então, por exemplo, o bullying, no caso do bullying. Note também que é uma frase bem curta, né? Pegamos assim uma linha e meia, 2 linhas no máximo, né? Então vamos lá, o bullying é o grande causador de depressão nos alunos de escola pública. Né? Então, qual que poderia ter sido o tema? O bullying, problema da depressão. Está tendo depressão. Altos índices, a problemática dos altos índices de depressão, índices de depressão crescente nos jovens do Brasil. Esse talvez seja o tema da sua redação. Aí você coloca, o que está causando a depressão? Bullying, né? Esse jovem está na escola, sofre bullying e fica depressivo. Essa é a sua tese. E aí tu vai colocar a introdução dessa tese, né? Que seria o tópico frasal. O bullying é o grande causador de depressão dos alunos de escolas públicas. Essa foi seu tópico frasal. Note que se fosse numa folha de papel, eu gastaria uma linha e meia, né? Então, uma frase bem curta, mas que introduz muito bem essa sua tese. Então, você já inicia ali e já coloca em seguida ali a sua referência. Então, segundo a psiquiatra, né? Mas a gente vai ver isso aí agora, no caso. Então, a referência, né? O que seria essa referência? Né? Eu falei, você já coloca a sua referência logo após o tópico frasal, que é do jeito que eu gosto de fazer as minhas redações, né? Mas o que seria isso? A referência consiste na citação de um indivíduo, um órgão, né? Capaz de aprovar a veracidade do seu argumento. Ou seja, ela prova, né, digamos assim, que o candidato diz a verdade. E lembrando, pessoal, que eu coloquei ali indivíduo, órgão, geralmente você vai perguntar se um médico, um pesquisador, o IBGE, né? Eu cito muito o IBGE nas minhas redações, geralmente, né? Porque o IBGE faz bastante pesquisa, né? Bastante útil, né? Em questões de pesquisas demográficas e geográficas, né? Também. Então, se encaixa bem em muitos temas, né? Mas você pode colocar ali, por exemplo, a série que você gosta, cara, dependendo do tema, é óbvio, né? Já teve colega meu que tirou 880, se eu não me engano, em redação, citando o Homem-Aranha. E o moleque bateu o pé o ano inteiro que ia citar o Homem-Aranha e ia tirar uma boa nota. E ele deu um jeito de enfiar o Homem-Aranha na redação dele e deu certo. Mas claro que eu digo assim, deu um jeito de enfiar a redação dele com o Homem-Aranha, mas é porque o contexto permitiu, né? Então você não pode perder, digamos assim, a sua coesão, a sua coerência, lembrando disso, né? Só porque você, digamos assim, gosta ali de um artista, talvez, né? Ou de uma série, algo do tipo, né? Mas essa questão da referência, né? Ela deve estar sempre presente ali nos seus desenvolvimentos, né? Não se esqueça disso. É muito bom você colocar ali, seja um livro, né? Você pode colocar um capítulo de livro, né? Fazer uma citação ali de algum autor ali, que seja do seu agrado, né? Ela também pode aparecer ali na introdução, mas isso é um pouco mais complexo. Você pode, por exemplo, iniciar em vez de no século tal, você pode colocar segundo o IBGE essa informação aqui, né? Mas acaba que você, digamos assim, você deixa de passar para outra matéria, digamos assim, outra área do conhecimento, que isso é solicitado, né, para você preencher os requisitos da redação. Então você já perde ali uma estratégia boa, né, uma alusão histórica logo de início, né? Que você já mata essa questão, porque às vezes você acaba esquecendo, pô, não fiz uma alusão histórica, eu vou ter que colocar o quê? Algum tipo de matemática, geografia na minha redação? Fica mais difícil. Faz uma alusão histórica que eu acho mais fácil, principalmente vocês que talvez sejam muitos fazendo o primeiro Enem, né? A primeira redação valendo, digamos assim, do Enem, né? Então, não tem tanta experiência assim, então eu recomendo fazer a forma mais simples, né? Para evitar problemas futuros. Então, vamos dar um exemplo aí de referência, né? Continuando ali a questão do bullying nas escolas públicas, ali segundo a psiquiatra Alexandrina Meleiro, o bullying acaba com a autoestima da vítima, favorecendo o desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. Essa foi sua referência, né? A fala da Alexandrina Meleiro, né? Ela é psiquiatra, então ela entende dessa questão, né? Realmente eu pesquisei ela realmente ela é presidente, se eu não me engano, da Associação Brasileira de Psiquiatria.
Então, é alguém que sabe do assunto, é alguém que garante, né, a veracidade aí dessa sua informação. Além disso, lembrando, né, a questão dos filmes, jornais, músicas, a música do Legião Urbana, eu gosto muito de Legião Urbana, por exemplo. O Renato Russo canta tal coisa, se encaixa muito bem com o tema. Pode colocar, vai ficar ótimo na sua redação, desde que você também é, saiba, né, fazer essa introdução. Eu já fiz dando um exemplo para vocês, eu lembro de um tema, o tema era o preconceito social. E eu curtia na época um artista que chamava Lil Peep, não sei se vocês vão conhecer, era um trapper, né, estadunidense. E ele tinha uma música que dizia assim, se eu não me engano era ninguém queria andar comigo até eu aparecer numa Lamborghini. Agora todos querem ser como eu sou. Algo desse tipo. E eu coloquei na redação, né, substituindo a alusão histórica, né? Coloquei esse trecho de música e coloquei esse trecho de música do artista norte-americano. Mas aí, note que fica muito bom, mas você já tem que ter, digamos assim, mais repertório, né? Tem que ter mais experiência. Foi uma redação, foi uma das últimas redações que eu lembro que eu fiz no cursinho, né? Fui elogiado pela corretora e aí sim eu vi que eu estava no caminho certo. Inclusive é isso que eu quero que vocês façam, né? Vocês me mandem as redações para depois eu averiguar se vocês estão nesse caminho certo, né? Para dar o de feedback, faz assim, não faz isso, tá muito bom desse jeito, pode continuar. Eu acho importante você ouvir esse tipo de coisa, até mesmo para a questão de motivação. Falando, né, na alusão histórica, né? Ela consiste aí na citação de fatos históricos que ocorreram em algum período da história do mundo, né? Serve ali para contextualizar o problema e ela é muito útil na redação, né? Porque ela já entra ali na introdução fazendo o papel de um tópico frasal da sua introdução e além disso ela garante que você transite por outra área do conhecimento durante essa sua redação. Então você já mata dois coelhos numa cajadada só. Você já encaixa ali sua alusão histórica, né? Ela já serve ali como seu tópico frasal. Preciso de um tópico frasal para iniciar esse assunto. Já coloca aí uma alusão histórica, vai ficar muito bom. E aí, né, claro, de acordo ali com o tema, né, tem que ter a ver ali com a temática ali, a problemática trazida pela redação, né, pela proposta de redação. E aí você já coloca ela já servindo aí como seu tópico frasal e além disso, né, você já transita ali, já digamos assim, já mata esse requisito, né, já elimina esse requisito do Enem, da redação do Enem. Então já fica muito bom. Então, pessoal, para exemplificar, por exemplo, em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, o crash da Bolsa de 29, né? Iniciando a grande recessão mundial, levando impactos globais como desemprego, falências, queda de exportações. Bem simples, você cita o que aconteceu, né? Essa queda da Bolsa aí de 29, isso aí aparece em muitas séries, né? Eu lembro que eu estava assistindo Peaky Blinders, né? Os Peaky Blinders perdem muita grana nesse crash da bolsa, né? Então, vocês direto aparece, eu acho interessante vocês saberem esses pontos-chave, né? De história, né? Para a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, saber o que aconteceu, o que motivou, né? Por exemplo, Guerra Fria, muito importante, né? Às vezes um tema ali que enraiza, né? Que se enraiza historicamente, né? E é originado aí de problemas do passado, né? Está enraizado aí as causas dessa problemática, né, na história. Então, é muito interessante vocês estudarem história também, né? Pode ser um grande auxiliar aí na hora de construir sua redação. Então, para finalizar, essa é a proposta de intervenção, a proposta de redação de vocês, né? O direito à moradia e a luta por habitação. Essa é a proposta que eu estou trazendo para vocês. Espero que vocês possam realizar essa redação, me enviar depois, né, para me corrigir. E depois, qualquer tipo de dúvida, é só entrar em contato. Aí vocês pausam o vídeo aí, né? Qualquer coisa também quiser me pedir esse PDF, né? Mas pausem o vídeo aí. Vou passar aqui os textos motivadores, né? Aí vocês pausam aí e dêem uma lida e aí escreva essa redação e me enviem, né? Então é isso, pessoal. Agradecer a participação de vocês e bons estudos, né? Espero que a gente tenha, digamos assim,
uma produtividade, né, esse ano, né, seja um ano produtivo aí de muito aprendizado para vocês e também para mim, né, essa experiência aí de estar sendo um educando. Então é isso, brigadão e bons estudos.